Então, o Código de 16 conceituava testamento. Tá? O Código de 16 falava assim: considera-se testamento ato revogável pelo qual alguém de conformidade com a lei dispõe no todo em parte do seu patrimônio para depois da sua morte. Não pode desculpar. Hã? Não pode desculpar. No dia 16? Não. No todo, sim, desde que você não tivesse herdeiros necessários. Até hoje você pode dispor de tudo, desde que você não tenha herdeiros necessários. Ou se os tiver, desde que você tenha razões suficientes para deserdá-lo. Mas aí é um problema maior que a deserdação e tal. A gente vai conversar sobre deserdação. Complicado. Tudo bem? O Código de 2002 não repete o conceito de testamento. A gente, hoje, na lei, a gente não tem um conceito de testamento. Tudo bem? O que é bom. Por quê? Porque a lei não serve para conceituar. Quem é que tem que conceituar? Doutrina. Doutrina. Lei não serve para conceituar. Até mesmo porque a lei é engessada, a doutrina serve para variar. Não é isso? Então, vocês vão encontrar vários doutrinadores falando assim: o testamento é um negócio jurídico pelo qual alguém faz disposição patrimonial, extrapatrimonial, para depois da sua morte e tudo mais. Esse tipo de conceito aqui pra gente é meio abstrato, só quero que vocês compreendam que o testamento é um negócio jurídico causa-mortis. O que significa dizer que o testamento é um negócio jurídico? Não fui para o causa-mortis ainda. Não fui para o causa-mortis ainda. Estou na primeira parte. O que significa dizer que é um negócio jurídico? Rebeca? Me diga aí. Hein, Laís? Você que é civilista. Carla, minha aluna nota 10. Duplo 10 ou triplo 10? Duplo. E aí? Pessoal, o que significa negócio jurídico? Aquele ato, né? Aquele ato jurídico, ou seja, é um fato jurídico, um fato apto a produzir efeitos jurídicos, mas é um fato que é um ato porque pressupõe conduta, ou seja, ato humano, ou seja, eu estou falando de um ato humano capaz de produzir efeitos, né, com aptidão de produzir efeitos jurídicos, mas não é qualquer ato humano com aptidão de produzir efeitos jurídicos, é um ato humano que pressupõe vontade com aptidão de produzir efeitos jurídicos, mas não é qualquer vontade, é um ato humano que pressupõe vontade com aptidão de produzir efeitos jurídicos, sendo que esses efeitos jurídicos são determinados por essa vontade. Ou seja, o ser humano manifesta vontade escolhendo quais são os efeitos jurídicos que ele quer produzir. Quando eu faço um testamento, eu estou declarando vontade, escolhendo os efeitos jurídicos que eu quero produzir. Tudo bem? O que diferencia das outras categorias de negócio jurídico. Não vou me aprofundar nas outras categorias de negócio jurídico, porque o curso de negócios jurídicos é outro curso. Mas basta que vocês entendam como um ato humano, inclusive é por isso que, não é exatamente por isso que, mas a gente vai ver daqui a pouco que pessoa jurídica não testa, mas é um ato humano que pressupõe vontade e essa vontade determina quais são os efeitos jurídicos que serão produzidos. Tudo bem? Então o ser humano vai manifestar vontade escolhendo os efeitos jurídicos que serão produzidos, só que esse negócio jurídico ele é especial porque ele é causa-mortis. O que significa dizer que ele é causa-mortis? É sim. Significa que esses efeitos jurídicos que serão produzidos... Não exatamente. É pelo caminho, mas não exatamente. Esses efeitos necessariamente somente serão produzidos após a morte. O que torna o testamento diferente de todos os outros negócios jurídicos no direito brasileiro.
Porque se a gente admitisse pacto sucessório, aí não seria diferente de todos os outros negócios jurídicos. Quando a gente faz o negócio, a gente vai ter questão da validade desse negócio jurídico. Então, quando você fala que ele é um ato livre, mas ainda assim ele deve seguir os requisitos. Perfeito. E a gente vai conversar... Ai meu Deus, acho que é semana que vem, não, daqui a 2 semanas, sobre as invalidades, que é justamente por ser um negócio jurídico, pressupõe manifestação de vontade. Todo ato que pressupõe manifestação de vontade passa pelo plano da validade, passando pelo plano da validade tem requisitos que, se forem perfeitos, levam à invalidade. Mas está perfeito, seu raciocínio foi perfeito. Tudo bem? Então, a gente está nessa lógica de que o testamento é um negócio jurídico, por quê? Ato humano, que pressupõe vontade, essa vontade vai definir os efeitos que serão produzidos. O ser humano que testa, o testador, vai definir os efeitos que ele quer que sejam produzidos, e esses efeitos serão produzidos para depois da sua morte. Tá? Característica específica do testamento é essa suspensão da eficácia do testamento até a morte. Hã? Não fala nisso, tem pessoas que não falam. Então... E aí você falou alguma coisa assim e tal, e eu estou falando que essa vontade vai definir os efeitos que serão produzidos, mas vocês já sabem que não é qualquer efeito, né? Não existe no Brasil a ideia de vontade ilimitada, né? Não existe vontade ilimitada no Brasil. Em matéria de direito sucessório, nunca existiu. Nunca existiu. Nunca se falou em vontade ilimitada. A gente tem a ideia de autonomia privada, que é aquela velha ideia de autonomia da vontade, que vocês com certeza já ouviram falar de autonomia da vontade, que, tecnicamente falando, não deveria mais se usar autonomia da vontade. Hoje em dia, o termo técnico, a expressão técnica a ser utilizada é autonomia privada, justamente porque lembra a nós a ideia de que essa vontade, ela é limitada, ela tem limites, limites na Constituição, limites na lei, limites na ordem pública, limites na boa-fé, entre outras coisas. E essa autonomia privada, ou seja, necessariamente limitada, aqui quando eu estou falando de testamento, ela tem limites, e ela é uma autonomia privada diferente das outras. Ela é uma autonomia privada que é diferente da autonomia privada contratual. Ela é diferente da autonomia privada para eu casar. Por que ela é diferente? Porque ela é uma autonomia privada testamentária. E o que é que torna a autonomia privada testamentária diferente das outras autonomias privadas? O fato de que os efeitos dela necessariamente somente serão produzidos depois da morte. E aqui a gente tem uma situação que eu quero que vocês visualizem, que é diferente de tudo o mais que a gente faz na vida. Por quê? Porque quando o sujeito testa, o sujeito está vivendo, né? Nasceu aqui. Aqui ele faz o testamento. É possível que ele morra logo na sequência? É possível. É bem possível. Acontece. E aí a gente vai conversar sobre o que é que acontece quando ele morre logo na sequência em instantes. É possível. Só que, em boa parte das vezes, isso não vai acontecer. Em boa parte das vezes, o seu cliente vai chegar no seu escritório, vai fazer o testamento, vai voltar para casa, vai passar um dia, vai passar um mês, vai passar um ano, vai casar, vai viajar, vai comprar uma casa, vai vender o sítio, vai separar, vai constituir união estável, estando separado, ainda não divorciado. Aí depois de tudo isso, morreu. E o que é que acontece? Aquela vontade, aquela autonomia privada testamentária que foi declarada aqui, antes de todas aquelas mudanças na vida dele, a lei vai, entre aspas, fingir que foi manifestada aqui. Por quê?
Porque apesar de efetivamente não ter sido a última vontade, o que é que eu falei para vocês? O sujeito casou, separou, constituiu união estável, comprou, vendeu, viajou, prestou serviço, contratou serviço, ou seja, fez várias manifestações de vontade ao longo desse meio tempo. Mas teve filho, mas apesar de tudo isso, apesar de ter havido várias outras etapas da vida dele, entre essa autonomia privada e testamentária, a lei vai, por uma ficção jurídica, dizer que essa manifestação de vontade aqui é a última dele. Tudo bem? Então isso é diferente de todas as outras. Isso é diferente de todas as outras. Porque você toma para um momento, para a produção de efeitos, uma vontade que muito provavelmente, que na maioria das vezes, foi declarada lá atrás, mas que mesmo assim tendo sido declarada lá atrás, é considerada como se tivesse sido a última vontade declarada para produzir efeitos após a morte. Não é fato gerador, porque fato gerador é mais algo relacionado a direito tributário. Inclusive, você estava falando de código de normas, eu estava pensando assim, não basta só saber o código de normas também, tem que saber direito tributário. Porque se você não sabe direito tributário, a Fazenda Pública vem passar a perna. É verdade. Mas aí a gente vai conversar lá em inventário, falando sobre TCMD. Tem uma aula toda para falar sobre TCMD. Mas não é exatamente isso. É que provavelmente eu penso eu com presunção porque a pessoa não mudou de ideia, né? Porque se ela tivesse mudado de ideia, teria lá e teria. Perfeito, inclusive porque o testamento é eminentemente revogável, a gente vai conversar sobre isso. E existe a hipótese, que a gente vai conversar também, do rompimento do testamento, que é uma situação em que há uma mudança de circunstâncias tão intensa, que o código pressupõe que, não, nesse caso aqui, eu vou entender que o sujeito não teria testado dessa forma, portanto esse testamento não vai produzir efeitos. A gente vai conversar sobre isso. E muita gente não sabe que isso existe. Aí pensa assim, ah não, eu fiz o testamento lá atrás, nunca revoguei, está produzindo efeitos ainda, quando na verdade não está. Porque a lei diz que não está. E é importante saber disso. Por quê? Porque se você não sabe disso, seu cliente vai morrer, ou você vai morrer, tendo um testamento que na verdade não vai produzir qualquer efeito. Mas ele pode movimentar esse testamento durante essa vida? Movimentar como? Segurando. Deixa uma casa para fulano. Aí surgiu outra pessoa, não, quero botar essa casa. Claro, perfeito. Perfeito. Modificar o testamento. Vamos conversar sobre tudo isso. E é uma das maiores maravilhas do testamento. Tudo bem? A lógica toda é, o que diferencia a autonomia privada testamentária é essa. Ela não é, de fato, a última vontade do sujeito, na maior parte das vezes. Pode até ser, mas na maior parte das vezes não vai ser. Mas por uma ficção jurídica, a lei vai considerar o quê? Que o último suspiro do cidadão foi declarando essa vontade para que, a partir de agora que ele morreu, sejam produzidos esses efeitos jurídicos. Tudo bem? Então isso torna todas essas questões que a gente está conversando, sobre mudança de circunstâncias, sobre alteração, algo bastante relevante para a gente conversar. E aí, que horas são? Só para... 10 minutos. 10 minutos. Daqui a 10 minutos do intervalo para a gente. Tá? Só para a gente terminar aqui essa parte, o testamento ele pode ter dois tipos de conteúdo. Um conteúdo patrimonial e um conteúdo existencial. O conteúdo patrimonial, que é o que na maior parte das vezes vai ocorrer, mas que é bem possível e tem havido cada vez mais procura pelo testamento com conteúdo existencial. Qual é o conteúdo patrimonial do testamento? O sujeito definiu que vai ser feito do patrimônio dele após a morte, que é o que vem sendo mais procurado em relação à questão do planejamento sucessório. E aí, por meio dessas disposições de conteúdo patrimonial, o sujeito pode nomear herdeiro ou legatário, que é uma distinção básica, mas que vocês precisam saber, que o herdeiro é aquele sujeito que recebe
um percentual da herança, uma fração da herança, 100% da herança, metade da herança, 1/3, 1/4, 30%, 20%. E o legatário é aquele que recebe um bem determinado certo. Um apartamento, uma casa, uma soma em dinheiro. Eu já vi testamento, só um segundo. Eu já vi testamento em que o testador, inclusive de uma pessoa próxima a mim, o testador designou a companheira dele como legatária de toda a parte disponível. Aí eu pergunto para vocês, essa senhora era herdeira ou legatária? Herdeira, porque não importa o nome que o testador usa, importa o que é que a pessoa está recebendo. Se está recebendo uma fração, um percentual, é herdeiro. Se está recebendo um bem determinado e certo, é legatário. Isso parece questão meramente acadêmica, meramente técnica, mas não é. Isso tem repercussão prática, e a gente vai conversar a repercussão prática disso depois. Entre outras coisas, herdeiro tem posse imediata dos bens da herança, legatário não. Tá? Isso é muito importante que vocês saibam identificar. Isso vai repercutir lá no inventário, entre outras coisas. Então, o que importa é identificar o conteúdo, não o nome que o testador usa. Inclusive, por isso que vocês, redigindo o testamento, vocês têm que orientar o cliente em relação a isso. E perguntar, você quer que esse sujeito, que essa pessoa, seja sua herdeira, que vai ter esses direitos? Ou que seja sua legatária, que vai ter esses direitos? Por outro lado, quando a gente vai falando lá de redução, ou seja, o testamento ultrapassou a legítima dos herdeiros necessários. Vamos ter que reduzir, vamos ter que diminuir as cotas. Reduz primeiro a dos herdeiros. Para só depois, se for necessário, reduzir o legado. Ou seja, o legado, nesse caso, está mais resguardado do que... o legatário está mais resguardado do que o herdeiro, nesse caso de que ultrapassa a parte disponível. Então, vocês precisam ter esse conhecimento técnico para vocês e o cliente de vocês saberem quais são as consequências daquela disposição patrimonial que está sendo feita. Tudo bem? Eu me esqueci seu nome, Kaique? Isso. Não, só que eu tive uma rápida lembrança aqui, né? Foi um caso bem recente do Jô, do testamento dele. Sim, eu só esqueci o conteúdo. Ele deixou para a ex-esposa e para alguns funcionários. Alguns funcionários. Eu só não me lembro mais qual foi a... se eles eram herdeiros, se eles eram legatários, não me lembro mais. 30% Para os funcionários? Para os funcionários e o restante ele deixou para a ex-esposa. Foi bacana. Então, se foi assim, eles eram todos herdeiros. E Rafael, com relação ao modelo patrimonial, porque hoje também há a inclusão da questão do patrimônio digital. Mas aí o nome não importa, porque entra tudo com o modelo patrimonial, que também integra o patrimônio da pessoa digital. Então, aí que está um problema, que é um problema que a gente precisa muito resolver no direito brasileiro e que talvez seja o que seja a segunda maior discussão que a gente tem hoje, além de planejamento sucessório, que é a questão da herança digital. Por quê? Quando a gente fala de patrimônio digital, a gente está incluindo dentro desse patrimônio digital bens digitais de 3 tipos de natureza. Bens digitais de natureza existencial, foto, vídeo, enfim, uma gravação de áudio, coisas que não têm valor econômico. A gente tem conteúdo digital patrimonial, então, por exemplo, canais monetizados do YouTube, que são de natureza eminentemente patrimonial. E a gente tem coisas de natureza dúplice, ou seja, que tem tanto uma página do Instagram, que tanto tem uma questão existencial, que são as fotos, são aquela vida da pessoa, mas que tem a parte publicitária também, que recebe o patrimônio. E aí, como a gente tem a falta de legislação sobre a matéria, fica muito difícil e envolve vários problemas em relação a isso. Por quê? Porque tem havido decisões, algumas que concedem acesso.
outras que não concedem acesso. E como calcular, por exemplo, legítima dos herdeiros necessários, levando em consideração uma página monetizada. O Facebook agora ele tem uma opção em que você pode nomear uma pessoa, você escolhe um outro usuário, que no caso da sua morte a pessoa passa a ter acesso à sua. Agora, o problema todo é esse. O problema todo é esse. Por falta de legislação, está se aplicando o quê? Termos e regras de usuário das plataformas. E aí entra algo que eu vejo no que vem se publicando a respeito aqui no Brasil, que ninguém vem falando a respeito, que é a consequência disso para o poder das plataformas. São plataformas que já são poderosíssimas, influenciam muito as nossas vidas. Há relatos de que influenciaram processos políticos, não apenas aqui no Brasil, mas mundo afora. E que quando a gente deixa questões especiais como essa sendo regulamentadas por termos de uso de usuários que são estabelecidos unilateralmente pelas plataformas, a gente está empoderando ainda mais as plataformas. E esse tipo de discussão não vem sendo tomada com essa perspectiva aqui no Brasil. Então é algo que a gente precisa de uma regulamentação urgente. Mas, por exemplo, há vários casos de decisão judicial que autoriza o acesso à rede social do falecido. E aí entram questões relacionadas à privacidade, as conversas que o sujeito tinha e tudo mais. Isso é algo muito complexo, muito complexo. Só que assim, se eu quiser, por exemplo, eu tenho um professor universitário que ele tem diversas publicações, revistas, etc. Tem livros também, que a gente hoje compra livros digitais. Há quem gosta e há quem não gosta. Eu posso ter um herdeiro que deixa meus livros lá, joga fora, rasga isso, mas tem outros que querem acesso a isso. Ou publicações que a gente sabe que isso gera e vale dinheiro. Então é isso. Então não há uma legislação ainda específica sobre isso. É só para a gente, por exemplo, ter como incluir isso hoje no testamento. Como você colocou no conteúdo patrimonial, aí gerou essa... Exato. E aí a gente ainda tem que levar em consideração outras coisas. Você falou de livros digitais. O que acontece? Nós não somos proprietários, não estou falando do que a gente escreveu, mas do livro que a gente, entre aspas, compra digital que a gente compra. A gente não é proprietário. Hoje tem até obras de arte, né? A NFT. Mas o livro digital que a gente não é, compra entre aspas, a gente não é proprietário. Porque se a gente olhar nos termos de uso do Kindle, por exemplo, ali é intransferível. Ou seja, se a gente morre, a Amazon tem o direito de bloquear o acesso. É uma licença. Né? Exatamente, uma licença... Exatamente, perfeito. Exatamente. É por isso que e essa distinção do digital e do analógico, quando eu vejo algumas analogias feitas em doutrina, eu acho ruim porque são analogias que não cabem. Porque, por exemplo, eu vejo uma autora famosa, não vou dizer o nome, mas falando assim, porque se eu deixo as minhas fotos, quando eu morro, minhas fotos físicas, e meus herdeiros podem pegar minhas fotos físicas, por que eles não podem pegar minhas fotos digitais? Porque são coisas diferentes. Porque, por exemplo, quando tem algum problema de recolher, que a justiça manda recolher um livro físico. Se eu já comprei, ninguém vai entrar na minha casa para recolher o livro físico que eu já comprei. Mas se eu baixei no Kindle, ele vai ser apagado. Só daí você vê que são mídias diferentes. Decisões que seria uma extensão da intimidade da pessoa que faleceu. Porque, por exemplo, se você tem uma conversa com alguém, a conversa é isso aí. Quando eu tenho uma conversa no WhatsApp com alguém, então meu herdeiro teria acesso àquela intimidade. Então, melhor colocar no testamento, delete tudo. Não, e a questão é a seguinte, o testamento com o testamento é um excelente, mas o testamento é um excelente mecanismo para você dizer o que fazer com suas redes sociais. Já eu não tenho redes sociais. Aí tá bem legal. A única que eu tinha era o Twitter, não tenho mais, porque perco muito tempo vendo a vida dos outros. É verdade, eu perco muito tempo. Tudo bem? E só para a gente lembrar, a gente vai voltar a falar sobre isso no futuro, mas a legítima dos herdeiros necessários não pode ser incluída no testamento. Só para finalizar, Matheus, eu te passo a palavra. O que é a legítima dos herdeiros necessários? No Brasil, nós adotamos um sistema de que o sujeito, quando morre, deixa o patrimônio hereditário, né? Que, em primeiro lugar, esse patrimônio hereditário
ele está disponível para que as dívidas deixadas pelo morto sejam pagas, né? Aqui o passivo vai ser pago. O que sobrar do ativo, se sobrar alguma coisa, que muitas vezes nada sobra, Às vezes falta. às vezes falta, é verdade. Se sobrar alguma coisa, o que restar será dividido em dois. Uma parte será a parte disponível, 50%, os outros 50% será a legítima dos herdeiros necessários, que será somada aos bens trazidos à colação. Sim, e é complicado, é muito complicado. Mas só para, não é exatamente o tema aqui de agora, só para a gente antecipar, o que é colação? Os bens recebidos por doação, como vocês sabem, doação de ascendente a descendente e de um cônjuge a outro, são considerados antecipação de herança e devem ser trazidos ao inventário para fins de equiparar as legítimas. Ou seja, toda doação que um herdeiro, no caso, herdeiro sujeito à colação tiver recebido, vai ter que ser trazida para ser somada legítima para dividir os bens da legítima. Tudo bem? A gente já conversa sobre isso no momento adequado. Mas, esqueça essa parte, metade do patrimônio hereditário é chamada parte disponível e pode ser disposta da forma como o sujeito quiser. Isso, claro, aqui, desde que haja herdeiros necessários. Porque se não houver herdeiros necessários, não há necessidade de fazer esse cálculo. O sujeito pode dispor de todo o seu patrimônio da forma como ele bem entender. Quem são os herdeiros necessários? Descendente, ascendente e cônjuge pela lei, de forma expressa. O que se discute hoje é se o companheiro é ou não herdeiro necessário, porque o Supremo Tribunal Federal equiparou a vocação hereditária do cônjuge ou companheiro, do companheiro a do cônjuge, mas não disse se o companheiro era ou não herdeiro necessário. Houve, inclusive, embargos de declaração lá ao recurso extraordinário, perguntando se o companheiro era ou não era herdeiro necessário. O Supremo Tribunal Federal disse que não decidiu, que não tinha sido que não tinha sido objeto da controvérsia e que, portanto, não seria respondido ali naquele momento. Se vocês me perguntarem assim, qual é a tendência do futuro? A tendência é que seja reconhecido como herdeiro necessário, até pelos fundamentos utilizados no voto vencedor, né, no voto do ministro Luiz Roberto Barroso. É muito difícil encontrar um argumento que seja coerente com aqueles fundamentos e que diga que não, o companheiro não é herdeiro necessário. Então, por essas razões, embora não esteja na lei e embora o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha dito isso, o companheiro muito provavelmente vai ser reconhecido como herdeiro necessário. Por que eu estou me preocupando em falar isso para vocês? Porque inevitavelmente vai chegar para vocês um cliente que vive em união estável e vai perguntar para vocês se pode ou não pode dispor da totalidade do patrimônio. E vocês precisam responder isso. Depende. Por quê? Porque a matéria não está resolvida. Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que a vocação hereditária é a mesma, mas expressamente disse que não iria decidir naquela situação, né, naquela ocasião, se haveria ou não equiparação em relação à condição de herdeiro necessário. Ou seja, que pode ser que, quando você morrer, meu cliente, já tenha havido pacificação no Superior Tribunal de Justiça ou no próprio STF, que o companheiro é herdeiro necessário, ou pode ser que não. Pode ser que seja uma controvérsia ainda. Vou ficar à mercê do magistrado. E aí, o que vai ter que ser necessário, é propor para ele, para o cliente ou para a cliente, uma alternativa para cada uma das situações, né? Tem que lembrar, tem essa possibilidade que é a mais provável de ser reconhecido o companheiro como herdeiro necessário,
e aí nessa situação eu te proponho esse planejamento, esse testamento que você quer. Ou por outro lado, eu tenho uma situação que é mais improvável, mas que pode acontecer, e eu te proponho esse outro mecanismo no qual, essa outra situação, esse outro planejamento no qual o companheiro não é herdeiro necessário. Então isso é algo que vocês precisam ter em mente. Precisam ser upfront, precisam ser bem claros com o cliente na hora de fazer planejamento sucessório. Essa resposta a gente não tem. Vai ter um dia, quando? Ninguém sabe. O que traz mais importância para o casamento. Você testar por Exatamente. Tudo bem? Eu vou dar uma pausa aqui agora, e aí quando a gente voltar a gente fala do restante. Tudo bem?